Uma das características para mim sempre foi importante no Dharma foi essa arte sagrada budista, né? As estátuas de Buda, as tankas, no caso do budismo tibetano. Tem uma variedade grande de expressão artística e de representação da figura do Buda e dos Bodhisattvas e das várias símbolos, né? ah, Coisas que ocorrem no budismo. Então, mas fica aquela pergunta, porque a gente tem toda essa tradição, assim, de discussão disso dentro das tradições abraâmicas, né? Então, o judaísmo, o cristianismo, o islã, elas têm uma briga interna muito grande com relação, porque tem um mandamento, né, no Antigo Testamento, com relação à adoração de imagens. Então, isso está sempre presente nas discussões deles, embora várias expressões cristãs também tenham. Eu vou falar um pouco também, né? Porque o colonialismo impôs várias dessas visões ao budismo, né? Então isso vai ser um dos tópicos aqui dessa questão de se o budismo adora imagens ou não adora imagens, né? Vamos lá dentro, então. Quem quiser receber os meus cartões, né, que eu imprimo e envio pelo correio, é só mandar seu endereço de correspondência para conexõesauspiciosas@gmail.com, sem o tio, é claro, né, conexõesauspiciosas@gmail.com. Aguarde um pouco, porque algumas vezes eu junto os nomes, né, então pode demorar um pouco para fazer o envio. E se você achar interessante fazer uma contribuição por esses cartões, por favor, pelo mesmo e-mail, né? conexõesauspiciosas@gmail.com, isso é uma chave Pix, né? Então você pode fazer a sua contribuição e ajudar o canal. Também, se você quer os cartões, por favor, você faça a contribuição e peça pelos cartões. E se você quer só fazer a contribuição, você pode também me escrever para fazer perguntas também, né? Ou sugestões para o canal no mesmo e-mail, conexõesauspiciosas@gmail.com. Eu tenho também eu ainda tenho algumas unidades do pôster do Buda. Para esse pôster eu estou requerindo uma contribuição um pouco maior, acima de R$ 50. Porque dá um trabalho embalar e depois também custa um pouco mais o envio no correio. Então quem quiser esse pôster do Buda, faça essa contribuição para o Conexões Auspiciosas e a gente vê isso, né? Então, tem algumas pessoas que já me pediram o pôster e que já me pediram cartões nesse mês, faz um mês talvez, e eu não enviei ainda. Eu vou enviar agora no fim desse período de carnaval. Estou me organizando para fazer um envio maiorzinho no correio. Juntei vários nomes, né? Porque tem uma logística para fazer isso, né? Eu sou só uma pessoa, então eu estou fazendo isso. Se você não quiser contribuir financeiramente, não puder contribuir financeiramente com o canal, por favor, sempre curta os vídeos, sempre distribua ele nas suas redes sociais se você acha que é interessante para as outras pessoas. E assine, né? Subscreva, como fala, se inscreva no canal aí no YouTube. Aperta esse botão aí do. Isso faz uma diferença muito grande para nós aqui. Acho que quem vê um pouco de YouTube vê que todo mundo lembra disso, né? A pessoa que produz vídeo para o YouTube está sempre lembrando da importância disso. Então, ainda mais se você por acaso você vê alguma coisa benéfica no que eu estou fazendo em termos de Dharma e assim por diante, por favor, me ajude dessa forma. Assine o canal. Então, esse não é um vídeo do Farol da Certeza, né? Fazia um tempo que eu estava tentando resolver o quinto capítulo do Farol da Certeza, então eu fiz uma série de vídeos consecutiva, demorando um pouco para lançar entre um vídeo e outro, porque eu estava tentando fechar um número mínimo de pessoas assistindo um vídeo antes de lançar o próximo, né? E esse assunto é um assunto que já surgiu para mim muitos anos atrás, quando eu entrei na Wikipedia para ler sobre. O nome disso é. O nome dessa. De onde surgiu esse assunto no budismo é esse período que seria o período anicônico, né? Então teve um período em que a arte budista não representava o Buda. Isso aí vai ter uma discussão aí que a gente vai entrar aqui na. Nossa, tem muito o que falar sobre isso, né? Então, como teve um período em que o Buda não era representado, ele era representado às vezes pelo trono dele vazio ou pelas sandálias dele, né? Então tinha essa representação do Buda sem a figura do Buda. Houve essa ideia de que isso talvez tivesse a mesma conotação das tradições abraâmicas quando elas condenam a adoração de imagens, né?
Então, isso que basicamente aconteceu. E eu li isso na Wikipedia há muitos anos atrás, e eu li uma pessoa fazendo essa afirmação com citações, assim, né? Não era uma coisa assim tirada do nada, né? Então, mas pra mim não fazia muito sentido. Por quê? Porque eu pratico o budismo tibetano, como dentro do cristianismo a gente tem a igreja católica e também tem a igreja ortodoxa, né, tanto a russa quanto a grega e assim por diante, que usam fortemente iconografia, né? Ou seja, imagens de santos, de Jesus Cristo e de Maria e assim por diante, né? No budismo a gente tem muita imagem, né? A gente tem muita imagem, como tem no catolicismo e como tem na igreja ortodoxa. Então, essa pessoa ela estava fazendo essa afirmação assim: olha só, o Buda ele ensinou que não se deveria fazer imagens dele, né? Então, depois, né, a gente fica imaginando assim, o que aconteceu depois em termos do Mahayana e mesmo do Theravada e de outras formas, né, de budismo antigo que sobreviveram, foi uma distorção ou uma, né, essa ideia que a gente tem assim que as religiões, que ocorre de fato que a religião degenera com o tempo, né, e que no caso a essência do cristianismo e a essência se perdeu já há muito tempo, talvez não haja mais e assim por diante. Então tem algumas pessoas que têm essa visão assim de que as instituições e as formações atuais na qual o budismo se expressa, elas não representam mais o que o Buda ensina, particularmente, né, se não não é do sul da Ásia, vamos dizer assim, né? Mas enfim, ah, na época eu achei estranho, né? Porque eu acho que a arte no budismo sempre foi, não só pessoalmente para mim, mas na história do budismo foi tão importante. E hoje em dia não há, embora se possa dizer que o Zen é minimalista e representa pouco a figura do Buda, não há forma de budismo atualmente que não use estátuas do Buda e que não faça representação do Buda. Então, fiquei na dúvida assim, onde estaria essa citação, né, com relação ao Buda proibir a representação da sua própria imagem? E eu fui na área de. Tem uma área de discussão na Wikipedia, né? E eu encontrei a pessoa que havia feito essa colocação ali a respeito do. E era um estudioso ah, japonês do budismo. E ele citou uma obra secundária, né? Então ele citou a citação de uma outra pessoa que estava falando que o Buda teria dito isso. E eu insisti, eu falei, então vá atrás, por favor, e me descubra onde no cânone Pali ou no cânone Mahayana, onde o Buda teria dito que ele proíbe a representação de imagens dele. E essa pessoa disse que não era possível encontrar essa citação. Eu achei aquilo bem estranho, porque a pessoa faz a afirmação, ela usa uma fonte secundária que também fez a afirmação, e daí a gente vai atrás da citação do próprio Buda, e a gente não encontra onde o Buda teria dito que ele condena a reprodução da própria imagem dele, né? Que a pessoa já colocava ali como uma coisa assim que o Buda falou e tal, então tinha que obedecer. Agora o pessoal não obedeceu porque o pessoal é degenerado, não sabe nada, né? Então basicamente essa. E né, já vem uma ideia assim, como a gente diria no cristianismo, uma ideia protestante. No cristianismo não, mas no catolicismo já de ideia protestante, né? Uma ideia que não é. Que veio como uma reação a certas distorções ou não distorções ou coisas que aconteciam dentro da igreja e tal. E também se a gente pensar no Islã, que é muito mais contra a representação da figura do Maomé, né? Então, eles já disseram assim, viu só, o budismo tá junto com as outras, assim, eles não querem a representação do Buda. Enfim, mais recentemente, se você for lá, vai estar linkado aqui o artigo sobre aniconismo no budismo, né? A ausência de ícones no budismo, né? A não utilização de ícones no budismo, que tem um artigo da Wikipedia, eles acharam a citação. Então, em algum momento dessa discussão de 20 anos que eu estou falando com esse cara, eles foram lá e acharam a citação do Buda, que teria dito que ele não queria representações de si próprio. Aí, detalhes com relação a essa citação. Essa citação vem do cânone do Sarvastivada. O Sarvastivada, no budismo tibetano, a gente chama a visão filosófica deles de Vaibhasika, né? Então eles são a Vaibhasika, são a forma que é refutada, a forma
a forma inferior de apresentação dos ensinamentos numa escala assim que a gente vai refutar primeiro a Vaibhasika, depois a gente vai refutar a Svatântrika, depois a gente vai refutar a Ashtamatra, depois a gente vai refutar uma forma de Prasangika, e daí a gente vai chegar uma forma de Madhyamaka, e daí a gente vai chegar na Prasangika, que é uma forma de Madhyamaka, que é a superior e que todas as formas de budismo tibetano subscrevem. Então, é a forma mais fácil de refutar, a forma mais forma de budismo, mas ainda assim é muito sofisticada, deve ser muito respeitada, ela tá ali dentro, tem coisas que surgiram no budismo que não estão nem na escala de refutação ali, então o fato de que ela é um dos objetos de refutação é porque tem um ensinamento importante a aprender ali, eles são realistas, né? Eles acreditam na existência do mundo externo, eles acreditam em uma série de coisas que no Mahayana, eles são uma forma de Shravakayana, né? Então várias coisas que no Mahayana a gente já vê com olhos assim com uma certa dificuldade, né? Eles não são diretamente ligados ao Theravada, né? O Theravada é uma formação posterior a partir desses ensinamentos, né? Então tudo bem, tá, então a gente vai dizer, então tá, é uma coisa antiga e que não se usa mais, que não tem mais. Então não tem ninguém mais no mundo vivo hoje que pratique o cânone Sarvastivada. Nem num nível assim prático de que a pessoa toma votos monásticos de acordo com Sarvastivada, nem num nível de ter uma sangha que não seja monástica ou pessoas que se reúnem para praticar o Sarvastivada. É uma forma de budismo que o que dela existe está dentro do Theravada, mas o Theravada é composto por muitos outros desenvolvimentos posteriores, né? Então não é a mesma coisa, é uma outra coisa. Não é mais o Sarvastivada que está ali no Theravada, né? Então, e quando ele também, uma das formas principais, tem duas formas de tomar voto monástico no budismo hoje em dia, que todas as escolas budistas no mundo, talvez três, mas duas principais, uma delas se chama Mula Sarvastivada e a outra é Dharmaguptaka, né? Então, são dois conjuntos de votos monásticos, duas formas de entrar no monasticismo, de acordo com várias escolas budistas, elas usam esses mesmos conjuntos, né? Então, no caso, o budismo tibetano usa a Mula Sarvastivada como uma forma de tomar votos. Só que a relação do Mula Sarvastivada com Sarvastivada ainda é objeto de muita discussão, não é a mesma coisa, né? E assim por diante. Então, a gente está vendo que a citação que diz respeito ao Buda não aceitar a imagem, ela está dentro de um contexto, né, que diz respeito a um cânone de uma tradição que não sobreviveu, ok? O quão fidedigno isso, bom, também não interessa muito o quão fidedigno seria, ou seja, será que o Buda realmente disse isso? Por quê? Porque eu digo que não é tão importante. Porque essa afirmação, bom, do jeito que colocam ali na Wikipedia, ela está com pouco contexto também. Mas eles dizem que ela vem do Vinaya, do Vinaya. Se for pronunciar, acho que é Vinaya. Então, que é o conjunto de regras monásticas do Sarvastivada, que ninguém mais pratica, ok? Só que o Vinaya, ele é indicações para. Ele não é, não é um compêndio filosófico como o Abhidharma e não é a palavra de autoridade do Buda como o Sutra, né? Então o Vinaya é uma série de recomendações e preceitos que a pessoa deve tomar para ter uma vida em comunidade. Então não quer dizer que tem um embasamento filosófico por trás daquilo. Pode ser até uma questão de naquela circunstância, naquele momento, porque eles também não explicam a circunstância, o momento e o contexto, o Buda dizia que não queria representações de si próprio, certo? Mas daí, né, que uma pessoa pergunta pro Buda, eu quero fazer representações do Buda, é adequado? E o Buda diz, não, não é. E daí a pessoa insiste, essa é a citação como ela tá lá, né? E daí a pessoa insiste, e dos acompanhantes do Buda, os Bodhisattvas, né? E daí o Buda diz, não, isso aí não tem problema. Então, mesmo a citação anicônica com relação à representação do Buda, que está no cânone Sarvastivada, que não é mais usado, e que está na parte do cânone Sarvastivada, que é o Vinaya, que tem a ver com. Não tem a ver com o entendimento das coisas, mas tem a ver com recomendações que podem ter vários pesos, né, e vários contextos e várias utilidades, e que ali não está exposto o contexto e as utilidades, talvez o cânone não esteja preservado na sua inteireza. Enfim, é uma coisa muito específica, muito restrita. Em vários outros lugares dos vários cânones, há recomendações do Buda para execução de imagens. Então a gente fica assim com a ideia, tá, mas e daí de onde veio essa ideia de que o budismo original lá não tinha imagens e tal? Porque no início não se encontra muitas representações do Buda, né? Então eles pensaram, então deve ter uma ideia parecida com o que tem nas religiões abraâmicas, uma má vontade com relação a essa representação.
Ok. Então toda essa história tá se desenhando aqui, né? Então em 2010 apareceu essa senhora, eu vou botar o nome dela na descrição que eu não tô lembrado do nome dela, mas ela começou a discutir, a debater, né, entre os historiadores do budismo sobre qual era realmente o escopo e como essas imagens anicônicas, ou seja, em que o Buda não era representado, em que o Buda era representado por um símbolo, por um objeto pessoal dele, como o trono onde ele sentou, né, um trono vazio, ou a árvore onde ele se iluminou, aparecia só a árvore, ou as sandálias dele, então, é o Buda, né? É uma coisa bonita, assim, né? Parece que, pô, olha que o Buda veio, o Buda se foi, o Buda, né? O Buda tem muito, todas as tradições budistas têm um aspecto do Buda que o Buda é maior do que nós, porque ele ensinou o Dharma e nós, nessa vida, nós não ensinamos o Dharma como o Buda, mesmo aqueles que são professores do Dharma, né? Então ele é o maior professor, né? Então nesse sentido, mesmo assim, aquelas tradições que são mais aversas a uma versão mais do Buda com poderes mágicos, ou do Buda com uma expressão sobre-humana, né? Isso tudo é muito complicado de falar dessa forma. Eu não colocaria dessa forma. Mas mesmo aqueles pessoal ranzinza, que daí vem dessa ideia do colonialismo, que vem das ideias britânicas, vem do calvinismo, vem do protestantismo, vem de visões do iluminismo, do cientificismo, vem de visões colonialistas impostas ao budismo, que eles diminuem o budismo dessa forma, e daí isso foi introjetado em certas culturas no sul da Ásia, no Japão e assim por diante. Essa ideia, eu já vi professores budistas falando contra uma ideia que o budismo seria docetista, ou seja, que o corpo do Buda teria alguma coisa de sobrenatural nele, né? Uma coisa que não seria bem humana no corpo um corpo do Buda. Mas todas essas ideias, essa ideia do docetismo, ela é alienígena ao budismo, né? Então, enfim, isso é uma discussão que a gente pode ter. Eu já falei sobre isso aqui no canal, mas enfim. Aí se representa o Buda, todas as tradições mesmas que têm uma visão assim bem aparentemente sobrenatural do Buda, elas também veem o Buda como um ser humano comum. Também é bonito ver isso em todas as tradições. E como um ser humano, ele expressou a morte, né? Ele morreu, ele desapareceu. Então o que sobra dele, né? Os vestígios que ele deixou, as sandálias que o Buda usou, o trono que o Buda usou e assim por diante, eles se tornam comoventes, se tornam lembretes do Dharma muito profundos, né? Então a gente usa a palavra, até usa a palavra, né, também cristã, a palavra relíquia, né, sarira, né? Então, essa mulher, ela está dizendo o seguinte, essas pessoas, elas estavam em contato com o Buda, e elas estavam em contato com as relíquias do Buda, então a forma de prestar homenagem que elas encontraram foi representar o Buda através das relíquias dele. Então, não é nem um aniconismo, é o oposto. É uma forma mais ainda, né, se quiser usar um termo pejorativo, fetichista de ver o Buda através dos objetos que ele deixou. Então é uma adoração dos objetos que o Buda deixou. Então aqui fica essa provocação, né? Que, estritamente falando, então a resposta para o título do vídeo é sim, né? Alguns objetos no budismo, inclusive representações artísticas do corpo do Buda e do corpo de Bodhisattvas, são vistos no Mahayana, e no Vajrayana se usa o nome Nirmanakaya, tulku. É uma das formas de renascimento do Buda. Então o Buda, inclusive ele pode surgir como objetos, né? No Zen eles falam, se usa na Grécia também se usava, né? Então põe uma esponja no graveto assim, então não tinha papel higiênico, eles usavam isso para se limpar, né? Então é uma comodidade assim quando você tem um negócio desses para quando você precisa, né? Então tem esse koan no Zen budismo que eles dizem que o Buda é uma vareta de merda, né? ele é uma vareta suja de merda, então é uma forma, uma expressão do Nirmanakaya do Buda. Então, porque o Zen é sempre iconoclasta e provocador, sempre não, mas muitas vezes, né? Então, então, se mesmo uma vareta, imagina uma estátua, né? Algumas estátuas. Nem toda estátua tem essa. Por isso também a gente tem essa ideia de consagrar. Quando um professor nosso olha, um professor que tem uma realização de meditação, ele olha para um objeto de arte que foi feito por um artista, e ele vai lá e, através da prática dele, ele consagra, né, esse objeto. Algumas vezes tem um processo também material de transformação do objeto, de pintura dos olhos e colocação de certas substâncias dentro, se for uma estátua, ou escrever sílabas atrás, etc. Então isso aí imbui o objeto com
com esse Nirmanakaya, né? Então tá diretamente ligado à meditação do seu professor, tá ligado à linhagem, e aquele objeto se torna um objeto de veneração, e a gente não pode dizer que não é um objeto de adoração, né? Então, nós somos idólatras, né? Qualquer cristão aí que tem que obedecer ao Antigo Testamento e que, nossa, as malabarismos que esse pessoal faz no catolicismo e na Igreja Ortodoxa mais ainda, né? Porque eles mudam assim. Então, já que tem os objetos, já que a gente lida com eles e a gente tem momentos que a gente usa eles como objetos realmente sagrados, né? Mas a gente não pode adorar eles, que a palavra adoração está lá no Antigo Testamento e pega mal, a gente vai estar desobedecendo ao nosso Senhor Deus lá e tal, etc, né? Então a gente usa uma outra palavra, eles inventaram outra palavra, assim, então a gente reverencia, sei lá, não me lembro qual é a palavra que eles usam, mas eles fazem toda uma manobra filosófica para poder adorar as imagens, porque, né, o Antigo Testamento, né, porque tem uma tensão também, a gente tem que falar que essas tradições abraâmicas, né, muito mais do que o budismo, elas são, né, no caso no judaísmo não, né, mas no caso do cristianismo e do islã, eles são meio Frankensteins, eles são moldados a partir de partes díspares e muito contraditórias, né? Então, enfim, o fato da gente ter que lidar com essas palavras docetismo, iconoclastia e etc., que são palavras que dizem respeito a essa neurose que as tradições abraâmicas têm com a adoração de imagens, isso faz parte do colonialismo. Esse é um ponto importante desse vídeo, né? Então, por que a gente está falando nisso aqui e está tentando preservar o budismo no seu entendimento a partir do budismo, né? E tentando ver, olha lá, o historiador lá que estava falando do aniconismo no budismo, ele estava cheio de um viés protestante, de um viés anti-adoração de imagens, né? De um viés islâmico, sei lá. Então, a gente se aproxima do budismo e a gente já começa a ver a adoração de imagens e a gente pensa, nossa, que gente pagã, né? Não, mas deixa... Daí que nem teve uma discussão recente com... Não, mas na verdade a gente sabe que aquilo ali é só um lembrete, um símbolo e tal, né? Então, em certo nível dá pra falar, sim, é um lembrete, é um símbolo, né? Mas depois também a gente vai olhar lá no Mahayana e não, tem objetos inanimados, tem duas classes, né? Tem a classe dos objetos inanimados construídos pelo artífice, por um artifício de um ser humano que fez, ou seja, uma obra de arte. O cara foi lá e desenhou o Buda, fez a estátua do Buda, e tem objetos inanimados, como um graveto, que convenientemente, né, é útil numa situação em que a pessoa precisa dele, e que o Satori do professor Zen vai ver assim, olha só, o Buda apareceu aqui para me ajudar nesse momento, que eu preciso me limpar, né? Então, não, esse é um exemplo extremo, né? Mas tem que trazer esse exemplo, que esse exemplo existe, né? E por outro lado, claro, esses objetos também, como a revolução cultural nos mostrou, eles podem ser destruídos, né? Então eles não são assim, eles são sacros, mas eles não têm um poder sobrenatural de resistir a ataques de pessoas que têm outras ideologias e assim por diante, né? Então o pessoal vai lá e destrói as estátuas do Bamiyan, né, destrói as imagens de Guru Rinpoche dentro do Tibete, ou nós destruímos de tudo lá, né? Enfim. Então a gente tem que entender que tem esse aspecto do Nirmanakaya também. E também tem que entender esse aspecto de consagração é importante. São coisas que eu estou trazendo aqui para reflexão de vocês, né? Então, tem objetos inanimados, tanto arte quanto objetos inanimados de outro tipo, que são emanações do Buda, que são expressões do Buda. A gente usa muito a palavra reencarnação, que a gente está evitando, né? Nirmanakaya é uma reencarnação, um renascimento do Buda. O Buda surgiu naquela forma como um objeto, né? Então, por quê? Porque a gente vê também tem uma interdependência, né? A palavra tendril tem uma interdependência com a nossa visão pura. Então, quando a gente tem uma visão muito pura, até um graveto sujo de merda é o Buda, né? Então isso aí vem do Zen, um ensinamento bonito do Zen, com relação às coisas cotidianas e as mais mundanas possíveis, né? Um rolo de papel higiênico pode ser o Buda, né? No momento que a gente precisa e tal, etc. Então, não, o budismo tibetano, acho que eles teria que ser um grande mestre para apreciar isso, porque eles têm uma coisa assim de não sujar, muito menos de cocô, né? Embora tenha uma história do Drukpa Kunlen, né, um santo tibetano, que
que ele pegou, tinha uma senhora carregando uma tanca, né, uma pintura tibetana que fica enrolada assim, e ele encontrou a senhora assim e falou: "Ah, eu tô levando, onde a senhora tá indo? Tô levando para tal mosteiro para eles consagrarem essa tanca aqui." E ele falou assim: "Deixa aqui que eu consagro." Daí ele abriu a tanca no chão e fez cocô ali em cima da tanca, né? Como tá escatológico esse episódio do Tenryl, né? E daí enrolou de volta e deu pra ela. Ela chorando, né? Que estragaram o negócio caro, né? O artista fica comissionado, fica um tempo pintando aquele negócio, né? Aí ela saiu correndo e foi pro mosteiro consagrar. Olha só, encontrei um louco no meio do caminho, aí o cara, né, fez isso e tal. Aí diz que o cara, né, o budismo tibetano sempre tem milagre, né? O cara abriu assim e caiu um monte de ouro, né? Aquilo tinha virado ouro, assim. E ele falou assim: "Ah, eu acho que você encontrou meu irmão, né? Ele é um santo louco, né? Que tem esses santos iconoclastas, né? Então isso aí, ele vive por aí na floresta, deve ter se deparado com ele, né? Ele é um cara, ele é realizado, né? A gente não pode dizer que não e tal. Então, então aquela tanca, acho que ela ficou um pouco, virou parte da história daquela linhagem, né? Deve estar em algum lugar, se não foi destruída pela Revolução Cultural. E eles devem dizer: olha, essa é a tanca na qual o Drukpa Kunle abençoou ela de uma forma muito peculiar, assim, né? Então tá, tem esse aspecto do Nirmanakaya nesses dois tipos de objeto, né? E tem o aspecto também, se a pessoa não é capaz de ter essa mente ampla, então são um lembrete, né? Então a pessoa tem esses objetos como um lembrete das qualidades do Buda, um lembrete de que a pessoa tem que fazer prática e assim por diante. São, no mínimo, é isso, né? Então, essa ideia de que no budismo poderia haver qualquer tipo de má vontade, ou que seria uma degeneração do budismo fazer representações do Buda, isso daí tem a ver com uma visão colonialista. Isso é que eu tenho que dizer no final, assim, né? Então isso aí é uma expressão do cientificismo, do iluminismo, do protestantismo, né, principalmente na forma calvinista, né, que levou aqueles colonizadores ingleses a distorcerem o Dharma, mesmo entre os budistas na Ásia, principalmente no sul da Ásia e no Japão também, não os ingleses no caso, mas no Japão também houve essa distorção, assim, deles começarem a pensar como ocidentais lá dentro, assim, sem nem saber bem por quê. E por isso a gente encontra ainda esse pessoal falando dessa forma, que o budismo... no budismo, o budismo também era que nem o Islã, não tinha imagens e de fato deve ser assim, porque o Buda disse que deva ser assim. Então, não é. Não é assim. Dentro do Sarvastivada, num determinado momento, por alguma razão, né? Então, talvez naquele dia, talvez naquela semana, talvez entre aquelas pessoas, talvez aquela pessoa não devesse fazer uma representação do Buda para quem ele estava falando, né? Talvez em alguns momentos representações do Buda não são adequadas, mas representações dos Bodhisattvas, mesmo ali naquela discussão, elas eram adequadas. E a grande maioria das imagens budistas não é de Budas, é de Bodhisattvas. Até hoje, né? A gente tem por todo lado, né? Então, essas representações aqui, né, na minha parede aqui atrás, essa que tá de amarelo aqui, é Manjushri, né? Não dá pra ver, mas enfim, Manjushri é um Bodhisattva. Então, era isso que eu queria dizer. Espero que tenha sido compreendida essa discussão nesses meandros históricos, né? Então, hoje em dia, a gente tá cada vez mais... Eu estou trabalhando nisso, né? Eu tô trabalhando nessa... porque eu já fiz esses textos sobre as distorções do Dharma. Então, eu estou trabalhando especificamente nas distorções perpetradas pelo colonialismo inglês, e que são muito vigentes, né? Então, os professores usam o termo docetismo, professores que são a favor são anicônicos e assim por diante, ou que rejeitam as representações, né? Ou ficam meio chateados que o budismo parece meio sobrenatural, às vezes parece meio supersticioso, né? Isso tudo são neuroses do colonizador. O colonizador chegou lá no sul da Ásia e transformou o Theravada, né? Transformou o Theravada e depois o Zen também nessa coisa despida, né? Que não é assim corrompido que nem esse Mahayana aí que é cheio de milagres, não sei o que, né? Então, claro, também tem a distorção romântica, né? Que também é uma questão colonialista, né? A distorção romântica que diz assim, esses budistas exóticos com suas
seus milagres maravilhosos e seu sobrenatural, não sei o que, vamos expropriar isso aqui junto com tantas outras tradições e fazer a teosofia e fazer o tradicionalismo e assim por diante. E aí o Dharma não tem mais Dharma, né? O Dharma tem que ser visto de acordo com o Dharma, não de acordo com o colonialismo, não de acordo com as religiões abraâmicas, não de acordo com as opiniões de um professor, não de acordo com, né, tem que ser visto de acordo com o cânone, as interpretações do cânone, as tradições vivas, as linhagens vivas, os praticantes vivos e assim por diante. Os modos de prática que existem, né? E daí, dentro disso, como esses países foram vítimas, esses países em que o budismo nasceu e floresceu, foram vítimas de colonialismo e foram vítimas de distorção, e tiveram seus ensinamentos ameaçados e, né, transformados por esses processos. A gente tem que manter um olho aberto e ver quando isso está acontecendo, né? Então, era isso. Muito obrigado pela audiência. A gente se encontra no Dharma, acho que em breve vamos fazer alguma coisa aí de evento, né? Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soeza Peka Jarpa do Tenjurti. Om Soati Jamen Champene Jirasawa Kuncha Zio Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasunda do Tenjurti. Time Kwene Pema Sambao Sasura Jinja no Pai Garjuan Shujuku do Pegu Kusa Destintes em Darshinju. Jigmetu Jutru Panangue Wacha Tungondo Pateno Muyeng com Pamalora Sanelundo Tileta do Tenjurti. Pemeja Sum Pemeri Suja Pemetan Lati Kusizuan Pemancho de Druma de Sojino Nibe Melunde do Jurti. Penenjoane Chimpote Payuri Nepadan de Basipe Bundan Kuseja Sentenjurti. Kusun Sanje Guru Rinpoche do Condado de Wachimbo Jabartia com seu tutor da Poça Sol, Depson Chinchilapto Sushi, não se mueve de chuva, dançam balão de dropa Chinchelo, uma rumba Zaguru Pemacede, que loja som de lote, aliança som de papel, do Jushu Sung, não guarda miral do Sungele, show.